Feito isso, vamos iniciar nosso start. Vamos começar a nossa aula. Então, você está pronto? Então, vamos começar. Então, aqui temos family. In our class, we'll talk about family. Então, na nossa aula, nós vamos falar sobre família, aquelas pessoas que a gente ama bastante, né? Aproveitando, acredito que muitos vão ver na semana posterior ao Dia das Mães. Espero que você tenha dado um belo abraço, um belo beijo na sua mãe. São pessoas muito importantes para nós. Um abraço para minha mãe também. Outra coisa importante, em inglês, Mother's Day, que seria o Dia das Mães. E eu faço uma pergunta: Do you love your family? Então, você ama a sua família? Of course, eu tenho certeza que você ama. E aí a gente começa na nossa primeira questão. We all love our relatives. Então, todos nós amamos nossos parentes. E aí a gente tem uma questão importante, principalmente quando você for fazer o quiz. O que que é a questão? Tem algumas palavras em inglês que a gente chama ela de falsos amigos ou falsos cognatos. O que que isso quer dizer? São palavras que escritas parecem com uma palavra em português, mas faladas elas parecem, o significado delas é outro. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa lição a palavra college. College parece colégio, mas na verdade a palavra é faculdade, ok? Então, nesse caso, nós temos os relatives, né? College, faculdade, e não escola, como a gente poderia falar escola ou colégio, ok? Então, isso é importante. Parents, em inglês, é parentes, certo? Desculpe. Parents, eu já estava até eu me confundindo aqui. Parents não quer dizer parentes. A palavra parents quer dizer pais. Quando eu falo do pai e da mãe, eles são parents. Quando eu falo de parentes, o tio, a tia, o avô, todos os parentes, nós estamos falando de relatives. Então, muito cuidado. Parents, em inglês, significa pais. Quando eu falo pai e mãe ao mesmo tempo, ok? Você entendeu isso? Espero que sim. Não é tão difícil. Então, parents significa pais. Parentes, em português, significa relatives. Significa não, tem a palavra correspondente em inglês, relatives, ok? Ok, muito bom. Agora a gente vai falar daquele que muita gente fala que é o chefe da família, né? O chefe da família é aquele que manda em todos, que a gente sabe que na verdade muitas vezes diz que manda, mas quem manda na verdade é outra pessoa. Mas a gente diz que é o chefe da família, né? Que é o father. Father, ok? Então estamos falando do pai. A gente sabe que tem muitas famílias que a mãe é chefe da família, que a tia, que a avó, mas assim, tradicionalmente falando, father é o chefe da família, aquela pessoa que a gente respeita bastante, ama bastante também, ok? Em inglês, é importante saber que, da mesma maneira que em português eu tenho pai, papai, papaizinho, nós temos em inglês também outras possibilidades de falar father. Então, quais são as possibilidades? Dad, daddy, pa, papa, pop, pops. Pops também serve para avô, ok? Então são maneiras, aí depende muito de qual lugar que fala inglês, qual região norte-americana, inglesa ou de outro que vai escolher, mas normalmente father é o mais tradicional quando a gente está falando do pai no geral, e quando a gente está falando de forma mais carinhosa, os mais comuns é dad e daddy, ok? Agora, nós vamos falar quem realmente manda na casa. A gente sabe que quem realmente manda na casa é mother, é a mãe, ok? E aí a gente também, nós temos outras maneiras de falar mãe. Então tem bastante formas. Então, o mais comum, o mais tradicional é mother. Aí temos mom, man, mama, mommy, mommy, tá? Todas elas são formas, as mais comuns ali, mom, né? E mommy, acredito que sejam as mais comuns, ok? Mom é talvez a mais comum
que não seja mais tradicional ali do mother, certo? Agora nós vamos falar quem, né? Ah, professor, mas eu não tenho irmãos. Bom, você não tem irmão, mas a palavra existe no inglês, é importante conhecer. E aí, em inglês, irmãos, quando eu falo irmãos, tanto menino quanto menina, quanto homem quanto mulher, a gente está falando de siblings. Siblings, que seriam tanto o menino quanto a menina, quando eu falo irmãos no sentido dos dois, ok? Agora, aquele mais chato da família, aquele que gosta de incomodar, que é o brother, our brother, nosso irmão. Claro que é uma brincadeira que a gente chama nosso irmão, mas às vezes ele é um pouquinho chato mesmo, ok? Também tem a forma bro, brother, bro. O bro serve também para tipo irmão no sentido de um amigo. Ah, ele é meu irmão, então você pode usar o bro, certo? Que seria mais ou menos, se a gente fosse traduzir em português, seria o mano. As formas que a gente tem de brother. Temos brother, big brother, younger brother, half brother. Big brother seria o irmão mais velho, young brother seria o irmão mais novo, half brother seria o meu irmão, aquele que é seu irmão, mas às vezes não é filho do seu pai ou não é filho da sua mãe, ok? Agora temos a mais bonita da família, que é a sister, nossa querida irmã, sister. Também temos um equivalente a mana em inglês, que seria sis, certo? Sister, sis. O sis seria uma espécie de maneira carinhosa de falar o nosso mana. Também temos big sisters, ou seja, irmãs mais velhas, young sister, irmãs mais novas, little sisters, que também seria irmãs mais novas, ok? Irmãs pequenas. Agora eu pergunto para você, vamos falar do pai de nosso pai. Quem seria essa pessoa? Você deve estar pensando, está lembrando, é o grandfather. Grandfather. Na aula eu até brinco que seria o grande pai, grandfather, certo? Nós temos ali granddad, grandpa. São duas formas carinhosas de falar avô. Granddad, grandpa, certo? Grandfather, a maneira mais séria de falar, e o mais carinhoso ali temos essas duas formas. Agora vamos falar daquela pessoa que nos dá doces, que nos dá presentes, né? Aquela que a gente ama bastante, que cuida bastante da gente, que é grandmother, a nossa avó. Cuidado em português, né? Avô, acento circunflexo, avó, acento agudo, ok? Por isso, avó, som mais aberto, avô, som mais fechado. É importante que se você escrever sem o acento, não dá para saber quem é o parente, ok? Temos ali, então, também outras formas carinhosas, grandmother, grandma, granny. Então, temos essas três formas aí para falar da avó. Né? Grandmother, o mais tradicional, mais comum. E aí temos os mais carinhosos, grandma e granny. Ok? Em algumas famílias também temos o xodó da família, aquele que todo mundo ama, mas que não deixa ninguém dormir, que temos o baby. Isso mesmo, baby, né? Que é uma palavra que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O bebê, se eu falo bebê da casa, não dá para saber se é um menino ou uma menina, aí você vai ter que explicar, ok? Lembramos também que baby is a shield, ou seja, o bebê é uma criança. Shield. Shield também é uma palavra que serve tanto para homem quanto para mulher. Criança é uma palavra que serve tanto para masculino quanto para feminino, ok? E agora, quem são os irmãos dos nossos pais ou mães? Seriam os nossos tios, certo? O tio masculino, que é um homem, uncle. Né? Tem um uncle bem famoso nos Estados Unidos, que é o Uncle Sam, que seria o tio Sam, é um símbolo patriótico dos Estados Unidos, que ele traz esse patriotismo para o americano.
ok? Ele é bem conhecido, é o Uncle Sam. Tenho certeza que você já deve ter visto essa imagem. Então, e o irmão do nosso pai ou da nossa mãe? Então, vamos falar do irmão, a irmã, desculpa, do nosso pai e da nossa mãe, que é a nossa tia, aunt, né? A nossa tia, a irmã do nosso pai e da nossa mãe é aunt. E as crianças que são filhos dos nossos tios e das nossas tias, os children of our uncle and aunts. Quem são as crianças? São os nossos cousins, que seriam os nossos primos. A palavra cousin também é uma palavra que tanto é masculina quanto é feminina. Serve para os dois. Em português nós temos prima e primo. Em inglês eu só tenho cousin, ok? E aqui eu explico a questão do primo e prima. Então, cousin só serve tanto para o masculino quanto para a feminina. Mas se a gente tem um irmão ou uma irmã e ele tem um filho, isso pode acontecer. Como é que são chamados? Se for um sobrinho, nós vamos falar de nephew, que seria o sobrinho. Se for a sobrinha, niece. Então, nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. Ok? E aí, como é que é a palavra filho ou filha? Tá? Em inglês, a palavra, se for um rapaz, son, que seria o filho. Se for a filha, daughter, que seria a filha.